Olá, bom dia, graça e paz a todos, né? Que tem feito conosco, né? Com que a palavra do Senhor Jesus chegue, né, aos locais mais críticos, aonde, né, nosso corpo físico encontra adversidade para se comparecer, mas damos graças a Deus por Ele ter nos concebido, né, esse aparelho, né, que nos ajuda e nos representa, né, e faz com que a sua palavra, né, penetre nos locais mais difíceis e chegue nos locais mais críticos, né, onde nós não conseguimos, mas a palavra do Senhor Jesus tem se apresentado. E para a glória do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui e agradecendo a Deus por tudo, né, e trazer, né, aos nossos irmãos a revelação da sua palavra, né, na sua comunicação, das suas orientações a todos, né. E antes de nós chegarmos, né, a entrar na sua casa e ser bem recebido por vós, né, nós queremos fazer uma breve oração, né, e trazer a graça e a paz do Senhor Jesus a todos aqueles que nos ouvirão. Senhor, meu Deus, Pai e Criador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã maravilhosa em que nós estamos diante da Tua presença para apresentar, Senhor, né, as Suas revelações, e que esta palavra possa unificar no coração de cada ouvinte e que ela possa fazer morada, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente glorificar, enaltecer, exaltar o Teu nome por onde quer que esta nação e esta imagem, Senhor, compareça, que possa estar fazendo verdadeiramente mudança na vida dos nossos irmãos, para que nós possamos juntos unificarmos os nossos membros para esperarmos o cabeça de todo esse projeto e que possa verdadeiramente juntos sermos a unificação para a glória do Teu nome. Por isso eu te peço, fica conosco, nos livra de todo laço do mal, hoje e sempre. Amém. Graças ao Senhor Jesus. Amados, hoje nós vamos trazer uma revelação, né, que dificilmente, para um sistema religioso que já impera há anos, né, não está verdadeiramente preocupado em que você venha conhecer as verdades do Senhor, mas observe o que é que a palavra de Deus nos orienta. Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, versículo de número 8, a epígrafe vai dizer assim, ó, o amor, que é em cima a epígrafe do primeiro versículo 13, né? Mas vamos estar lendo o versículo de número 8, né? Para que nós possamos fazer a nossa homilia hoje, né? A nossa verdadeiramente revelação vem por meio desse versículo, que diz assim, ó, o amor nunca falha. O amor nunca falha. Por que o amor nunca falha? Porque Deus é amor, não é isso? Nunca falha. Mas, havendo profecia, serão aniquiladas. Mas, havendo profecia, serão aniquiladas, porque o amor supera todas as coisas, né? Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão, né? Conhecimentos, né? Cessarão. Versículo de número 9, por que isso acontece? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém? Glória a Deus. Quando a palavra de Deus diz que em parte, né? Em parte. Mas quando vier
o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, como todos nós sabemos, que a Bíblia ela nos orienta e traz seus conhecimentos, observe que a Bíblia diz que em parte, né, seria aniquilado. E como está escrito que teria um tempo específico, uma cronologia, né, uma cronologia para determinadas coisas, ou seja, nascia, crescia e se acabavam, né? Então nasceu-se ali de línguas, né, que é os seus idiomas, né, de seus países, e também os profetas. Quando nós pegamos a palavra de Deus, que ela diz que o em parte seria aniquilado, ou seja, se havia a profecia dessa do começo do mundo que foi fundada os profetas, então mas eles não era o único, só um. Então passava de um para outro, ou seja, era transitório, né? Vinha um profeta, vinha outro, porque era em parte, né? Se fosse completo, era um só, né? Para trazer ali, né, as suas profecias. Mas observe que foram vários profetas, não? Então foram em partes. E como a Bíblia diz que havendo o amor seria aniquilado, né? O amor, né? Quando viesse o amor, tudo isso aí seria aniquilado. E quem foi o amor? O Senhor, o Filho, né, de Deus, que veio e tomou por todas as coisas para si. Se tornou-se único, né? Único. Porque havia uma profecia, né? Havia uma profecia no livro de Jeremias 31, versículo de número 33, né? Que o Senhor colocaria agora suas leis, né? Suas leis, e falaria, né? Ele mesmo aos filhos, né? E para confirmação dessas coisas, nós teremos aqui no livro de Hebreus, Hebreus 1, versículo de número 1, que diz assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Havendo Deus antigamente, né? Então era uma cronologia, né? Era por parte. Então quando encerrou, né, seu período, então Deus falou, né, a nós. Deus fala a nós, né? Aqui, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Tudo nos leva a crer, e tudo nos dá, né, a entender que as profecias foram até Jesus de Nazaré, o último. É porque foi escrito que, aqui no livro de Lucas, Lucas capítulo de número 16, Lucas capítulo de número 16, e o versículo de número 16, né, está escrito assim, ó: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem emprega-se força para entrar nele. Mas, segundo o sistema religioso, para que nós possamos ter parte no reino de Deus, no governo de Deus, é necessário que nós venhamos ter que pagar algumas prendas, né?
alguém colocar a mão sobre nossa cabeça para expulsar lá, né? Como dizem nos espíritos malignos, os demônios, né? A gente temos que entrar num sistema, num regime militar colocado dentro dos ministérios para que nós alcancemos, né? Então, né, por algum período, não é verdadeiramente entrou e você está ali, qualquer descuidozinho você está, Jesus ele expulsa de novo, ele põe você para fora, né? Mas aqui diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então, anunciando-se o reino de Deus e todo o homem emprega-se força para entrar nele. Por que força? Porque hoje, os tempos de hoje, Jesus vai falar o nosso coração. Antigamente precisava de um profeta, né? Na cronologia passada, a Bíblia diz que precisava de um profeta para que ele viesse nos trazer, né, a advertência, para que ele viesse nos exortar, né, nos orientar, trazermos, né, o despertamento. É enviado alguém. Hoje, pela igualdade do Filho de Deus que nos formou, não necessita mais que, né, o Senhor mande profeta, pois ele já fala diretamente ao meu e ao seu coração. Está escrito aqui no livro de Jeremias, todo mundo sabe disso, né? Jeremias 31, versículo de número 33, Hebreus 8, versículo de número 10, a confirmação, né, a profecia de Deus se cumprir, né, sobre nós. No livro de Malaquias, capítulo de número 4, Malaquias 4, versículo de número 4. Versículo de número 5 e 6. Se você está lendo o versículo número 4, talvez ele, né, traga um entendimento mais amplo, que diz assim, olha: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Herebe, para todo Israel, a saber, status e juízo para o povo de Israel. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, naquela época tinha que ter, né, o profeta para orientar, né, para orientar. Hoje, nos dias de hoje, como Jesus já falou aqui no livro de Hebreus, né, todos observaram, todos viram, né, e conferiram, como nós ouvimos aqui no Hebreus, né, Hebreus capítulo de número 1, versículo de número, né, Hebreus 1, versículo de número 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e de tudo por quem fez também o mundo. Versículo de número 10 do 8, Hebreus 10, versículo número 8, versículo número 10, perdão, 8, versículo número 10, que diz assim, ó: porque esta é a aliança que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei a minha lei no seu entendimento e em seu coração a escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me será por povo. Né? Essa profecia foi dada, né, no tempo de Jeremias, né? No tempo de Jeremias. Jeremias 31, versículo de número 33. Né? 31, 33, que diz assim, ó:
Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha lei no seu entendimento, no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Essa é a profecia que foi dada pelo profeta Jeremias, né? Por parte, como diz a palavra. Aí nós observamos, né? Analisamos, né? E tomamos por direção. Quando ele diz, né, no livro de Lucas 16:16, que a lei e os profetas seria até João, né? João, né? João, né, que veio, foi o último profeta. Aí ele diz assim, ó, no versículo de número 11, de Mateus 11, versículo de número 11, que diz assim: em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência, ou seja, força ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O profeta e a lei foram até João. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. O Elias, o orientador, o profeta, né? No versículo de número 15, quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que o sistema religioso apresenta, irmãos, é que Elias virá para poder que tenha o fim, né? Que tenha o fim e nós então seremos, né? Viveremos o reino no governo de Deus. Nós já estamos no governo de Deus. Porque eles esperavam que Elias viesse antes do fim do mundo. Mas a Bíblia diz aqui, ó. E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Né? Então não sou eu que vou persuadir a nenhum de nós. Simplesmente é só você pegar a Bíblia Sagrada, analisar as Escrituras e tirar suas conclusões. Né? Porque nós, verdadeiramente, temos que, né, analisar as Escrituras Sagradas, né, e tirar nossas próprias conclusões. Por quê? No livro, né, histórico de João 5:39 diz assim, ó: examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, afirmam, né, dar as verdades. Examinar, irmãos, analisar as Escrituras Sagradas. Né? Então, queridos irmãos, tá aí a revelação da parte de Deus, quando a Bíblia diz que, né,
o Elias que havia, né, de vir, né? Era aquelas apresentações lá sobre os profetas, né, e as leis, correto? Profeta e as leis, né? Que havia de anunciar antes daquele término, né, daquela parte, né, por partes, né? É só você pegar a Escritura Sagrada, pegar, né, um pouquinho do seu tempo, né, e tirar as suas conclusões. Mateus 11, versículo de número 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Menor. É o valor que você tem. Escute só o valor que você tem. O menor, pode se considerar o menor. Ainda que seja o menor, é maior do que João Batista. Olha o valor de João e você vai se caracterizar, né, pelo valor de João e chegar a sua conclusão, o seu valor, analisando as Escrituras Sagradas. Não ouvindo que, né, as denominações, os seus líderes religiosos, né, ensina, mas analisando a Sagrada Escritura. Versículo de número 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ou seja, a lei foi estabelecida até João, né? E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. O Elias é a escritura, né? Parece que a orientação, a experiência, né? Analisar a força, o crédito, a palavra de Deus. E se queres dar crédito, né? Se quer acreditar, era este o Elias que havia de vir. Hã? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a orientação de Deus para nós, né? Se querem, né, acreditar no que está escrito aqui, está aqui a revelação. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. É? Deus está falando nesta manhã, está orientando, está revelando, né? Se quiser dar crédito, a revelação está aí. A revelação foi dada. A revelação está sendo, né, verdadeiramente descoberta, ou seja, não está sendo tirado o véu, né? Está aí a revelação da parte de Deus. Se quiserem dar crédito, amém. Não sou eu. Simplesmente, né, eu estou lendo o que na Bíblia de todos nós está escrito. Mas, né, infelizmente, nem todos, né, apuderam verdadeiramente, eu dou um crédito verdadeiramente, né, nas verdades que está escrita. Mas aqui está escrito: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. 14. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Busca as escrituras, analisa, veja verdadeiramente, né, se está escrito assim na sua Bíblia. E se queres dar crédito,
é este o Elias que havia de vir. Daí, né, a revelação para a glória de Deus, né? Então, meus irmãos, se até hoje, né, não foi dado para vós, para nós, né, a verdade de Deus, ela chegou aí para mim, para você e para todos nós. Né, para finalizar, eu vou estar, né, recitando mais uma vez o versículo de número 10 de Hebreus 8. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus e ele me serão por povo. Né? Essa profecia, como todos viram, né, foi dada para o povo. Né? No livro de Jeremias, no capítulo de número 31, versículo de número 33. Você vai lá, que a profecia foi dada e se cumpriu. Né? Se cumpriu a profecia do Senhor. E está aqui, na minha e na sua Bíblia. Né? Pois na época, né, passada, como a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, primeiro versículo de número 1, que havendo Deus, antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. Nos últimos dias você falou pelo Filho. Falou, não falará, falou. Pelo Filho. O Filho de Deus foi aquele que foi sacrificado, né? Foi crucificado. Então se findou-se ali, né? Então agora, quando ele foi até a cruz, finalizou, né? Cumpriu-se a sua parte, né? E nós passamos agora a vivermos pelo Espírito de Deus, né? Acabou-se o físico, né? Jesus partiu, seu filho foi, né? E veio agora um governo espiritual, ou seja, a lei de Cristo hoje é colocada no meu, no seu, no nosso coração e no nosso entendimento, né? Porque hoje todos nós conhecemos ao Senhor. Amém, irmãos? Amém? Para todos aqueles que têm dado, né, essa evasão a nós, que têm levado e dado, né, um pouco do seu tempo, né, a nos ouvir, né, que o Senhor nos deu essa graça de levar, né, esses entendimentos aos irmãos que querem, né? Quem tem ouvido, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Quem tem ouvido, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. Está aí a revelação do Senhor para mim, para você e para nós. Deixarmos de sermos enganados, deixarmos de sermos, né, cavalo para alguém andar montado. Amém, irmão? Que o Senhor Jesus continue dando entendimento e o Senhor Jesus continue dando, né, para cada um de nós a revelação e que nós possamos dar crédito às palavras do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quero desejar a todos, né, um bom dia e que essa revelação verdadeiramente faça morada, né, no meu, no seu e no nosso entendimento, para a glória de Deus. Deixo um abraço a todos. Que essa manhã agraciada, né, venha imperar no coração de todos nós para a glória de Deus, né? E mais uma vez, irmãos, né, eu peço a vós, né, que se esta palavra ou se este veículo chegar até a sua casa, chegar até você e você tiver posse, né, dessas orientações, né, retribua. Né? Retribua dando o seu apoio, né? Se inscrevendo no canal, para que a gente possa cada vez mais, com amor e com alegria, né, chegar, né, aos locais mais críticos, por intermédio do seu aparelho, por intermédio da sua, né, comunhão, fazendo juntos, né, como membros, o corpo de Cristo com perfeição, para que a direção, que seja o cabeça, que é o Senhor Jesus,
continue nos dando graça, prazer, né, e alegria de sermos chamados filhos de Deus, né? Graça e paz a todos, um bom dia e que o amor de Deus impere na vida de todos nós. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.